Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar aquilo que eu considero os dois fundamentos básicos para você chegar aos 700 pontos ou mais na prova de linguagens do Enem. E esses dois fundamentos são a humildade e a coragem. Eu chamo humildade e coragem de fundamentos porque eles precisam ser o alicerce do seu raciocínio, o alicerce, eu diria até, do seu sentimento em relação à prova de linguagens. É preciso que você reoriente a forma de pensar e a forma de sentir em relação a essa prova, para que os seus resultados realmente subam e você chegue aos 700 pontos ou mais nessa prova que, na minha opinião, é a menos compreendida entre as provas do Enem. Eu começo falando da humildade porque eu acho que existe uma certa arrogância, não em você, mas no mercado inteiro em relação ao Enem, em relação à prova de linguagens, que é olhar para essa prova e dizer que ela é uma prova imprevisível. É muito arrogante e prepotente da nossa parte olhar para uma prova estruturada, que tem o seu edital, que segue um padrão todo ano e dizer que ela não tem padrão nenhum. Ora, como que não vai ter? Uma prova que define a vida das pessoas, uma prova que envolve áreas do conhecimento muito respeitadas, que é a língua portuguesa, artes, literatura, e aí dizer que ela inteira é aleatória. Acho que existe uma certa prepotência e a gente tem que ter humildade para encarar a prova como ela é. E, por outro lado, a coragem, porque uma vez que nós conseguimos realmente desenvolver humildade, entender que nós nunca entendemos essa prova corretamente, aí é preciso a coragem para encarar o desconhecimento. Então, é humildade para admitir que você nunca entendeu essa prova, talvez, ou que nunca te mostraram os padrões que ela tem, e coragem para encarar esse desconhecimento. Obviamente, isso eu vou te comprovar com questões. A imensa maioria dos meus vídeos aqui no canal, eu mostro questões, exemplos, sempre mostrando a relação da questão com o edital oficial da prova, que é a matriz de referência, que eu chamo carinhosamente de manual de instruções do Enem. Mas o que eu quero é que fique registrado para ti o que eu tenho dito, né, é uma mensagem mais ou menos recente, essa de tentar fazer com que aqueles que me acompanham pensem de forma humilde e, ao mesmo tempo, corajosa, tá certo? Então, vamos lá, vou começar direto com as questões. Eu quero te mostrar uma questão de literatura do Enem 2022, o último Enem que nós temos, pelo menos em relação ao momento em que esse vídeo está sendo produzido e publicado, tá? O Enem mais recente, fresquinho, Enem 2022, eu quero resolver contigo a questão de número 8, tá? Tomando como referência a prova amarela, que é sempre a prova que eu tento pegar como exemplo. É uma velha tradição minha, desde os tempos das aulas offline, pegar a prova amarela, beleza? Então, a questão 8, tá? Eu quero pegar essa questão para falar sobre a importância da humildade, porque eu acho que é uma questão que oportuniza muito o discurso da interpretação, né? É uma questão que nos apresenta um trecho literário bastante singular, né? Cheio ali de sentimentos e é uma cena, não é bem uma cena, é uma fala, né? Sobre o carnaval, bastante, eu diria, única, né? Que aflora muitos sentimentos. E aí as alternativas também são bem malucas, né? O personagem vincula ao carnaval atitudes e reações coletivas diante das quais expressa. E aí vem alternativas como reconhecimento da festa, como manifestação cultural, espanto com a quantidade de foliões nas ruas, consagração da alegria, né? Alternativas que fazem sentido dentro do que se entende por carnaval, mas o que interessa aqui é aquilo que o personagem expressa. Por que eu queria falar? Por que eu acho que essa questão é oportuna para falar sobre humildade? Porque eu acho que, na imensa maioria dos casos, eu acredito, se essa questão for resolvida, as pessoas vão dizer que é importante interpretação. E quando alguém te diz que você tem que saber interpretar, eu gostaria de te convidar a refletir como isso é uma forma de te deixar completamente sozinho ou sozinha. É jogar no teu colo. Ó, tu tem que interpretar. E aí tu fica diante de um texto que tu nunca viu sobre o carnaval, com formas de refletir que talvez tu não tenha tido a oportunidade de pensar antes, e aí tu fica sozinho. E aí, a única maneira de lidar com isso é tendo essa postura, que na minha opinião é uma postura bastante arrogante, de achar que a prova é aleatória, que a prova é um caos, que não tem como prever.
Porque olha aí, tá aí uma questão sobre carnaval, então, meu Deus do céu, eu vou ter que estudar o carnaval. Claro que não, né? Então, eu quero te mostrar, caso tu esteja aí, chegando agora no meu canal, eu quero te mostrar uma habilidade da prova de literatura, tá? Da parte de literatura da prova de linguagens, que é a habilidade 17, que diz o quê, né? Ela diz que a gente precisa ter a habilidade peraí, deixa eu pegar ela aqui, 17. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos. Te concentra aqui comigo. Aquela questão de literatura quer que tu veja quais são os valores que uma personagem do texto está expressando em relação ao carnaval. Não é o que você acha sobre o carnaval. Não é o que o senso comum acha sobre o carnaval. Não é o que a historiografia acha sobre o carnaval. Não é o que os jornais dizem sobre o carnaval. É o que a personagem literária, naquele trecho específico, expressa sobre carnaval. Então, quando nós temos que olhar para aquele texto e observar o que a personagem expressa, está sendo testada a nossa habilidade de reconhecer a presença de valores sociais e humanos, atualizáveis e permanentes, no patrimônio literário nacional. É isso que você tem que fazer. É com esse olhar que você tem que ir. Existem mais outras duas habilidades de literatura que vão desenvolver outros olhares para o texto literário. O olhar que nos interessa agora são os valores daquela personagem específica. Não é um conteúdo que tem que decorar, é uma habilidade que você tem que instalar no seu olhar. Por isso que eu digo que tem que instalar a habilidade no olhar, porque não é sobre exatamente a sua forma de interpretar o texto. É como você consegue ver o que está escrito a partir do edital oficial, a partir do que está previsto. Tá certo? Então, vamos agora olhar para aquele texto. Vamos agora olhar para aquele texto, entendendo o que está sendo pedido aqui. Não é uma prova aleatória. Lembra da humildade. Está previsto no edital e a prova está cobrando exatamente o que está previsto. Ah, Felipe, mas nunca ninguém me explicou isso. Beleza, mas agora tu está diante de mim, eu estou aqui te explicando. Vamos ter humildade. Vamos ter humildade, não vamos sair julgando a prova sem nem ter entendido. Eu sei que te induziram a pensar assim, mas agora eu e você estamos tendo uma oportunidade aqui, tá? Então, no texto, o personagem vincula ao carnaval atitudes e relações e reações coletivas, perdão, diante das quais o personagem expressa. Então, tentando ler a habilidade que está por trás dessa questão, está nos perguntando assim: essa personagem desse texto expressa quais valores em relação ao carnaval? Em relação ao carnaval. Então, vamos ver. A gente já sabe que o texto está falando de carnaval e a gente já vai buscar no texto quais os valores que a personagem expressa em relação ao carnaval. Monta essa equação na tua cabeça. Nós temos uma personagem falando de carnaval nesse texto. Já sabemos isso antes de ler. O enunciado nos deu. E agora vem a habilidade que vai direcionar o nosso olhar. Ela tem que estar instalada no nosso olhar. O que é que eu vou buscar quando eu observar o que a personagem pensa sobre carnaval? O que a personagem está expressando? Eu tenho que reconhecer quais valores ela expressa. Entra comigo na cena. Na terça-feira, desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação, sozinha, com uma roupa leve por cima da pele e todos os maus instintos fustigados. Em resumo, aqui, essa personagem está indo para depravação, né? Está indo para putaria, né? Vamos ser bem claro aqui. E a cidade inteira estava assim. É o momento em que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. É o instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade é dúbia e todos nós a achamos inútil. A virgindade é inútil no carnaval. A honra é uma caceteação. O bom senso, uma chatice, uma fadiga. Nesse momento, tudo é possível. Os maiores absurdos, os maiores crimes. Nesse momento, há um riso que galvaniza os sentidos e o beijo se desata naturalmente. É um jeito literário de dizer que no carnaval vale tudo, é loucurada, é putaria.
né? Eu estava trepidante. Então, o que é trepidante? Trepidar é tremer, né? Eu estava eletrizada, com uma ânsia de acanalhar-me, eu queria me acanalhar, né? Quase mórbida. Nada de raparigas do galarim perfumadas e por demais conhecidas. Nada de contato familiar, mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. Então, pensa comigo, tá? Entra nessa cena. Essa personagem, ela acha o carnaval um momento assim santo, sublime, de conexão com a história do povo brasileiro, ou ela acha o carnaval uma putaria, tá certo? Sendo bem direto. E ela, ao achar o carnaval, isso que ela acha, ela se desinteressa ou ela se atrai pelo carnaval? Perfeito. Então, tem ou não tem aí uma coisa misturada, que é o carnaval é depravação, como está escrito aqui, e o carnaval me atrai. Portanto, a gente vai ter que marcar a alternativa que melhor explica esses valores que a personagem expressa sobre o carnaval. Fechou? Então vem comigo. O personagem vincula ao carnaval as atitudes das pessoas e a personagem expressa qual valor humano em relação a essas atitudes. Atração e, ao mesmo tempo, asco. Claro, por que que tem um pouco de asco, né? Um pouco de nojo? Porque ela tá dizendo que o troço não vale nada, entendeu? No carnaval, são possíveis, né? Tudo é possível, até os maiores crimes. Os maiores crimes. Eu queria me acanalhar, né? Uma roupa leve por cima. Ou seja, assim, ela estava na loucurada. Eu não estou dizendo que é uma questão fácil, muito pelo contrário, é difícil. Eu estou tentando explicar da maneira mais rápida possível para que no menor tempo possível te entregue algo de valor que pode virar a tua cabeça aí. Mas lembra, humildade. Humildade para essa questão. Está previsto, tem lógica. A única alternativa possível é a letra B de bola. Podemos achar que ela não é a mais perfeita, mas com certeza é a alternativa correta, porque todas as outras não estão condizentes com aquilo que o personagem expressa diante das atitudes e reações coletivas ocorridas no carnaval. Fechou? Então, humildade. Por mais maluca que possa parecer a questão, ela não é maluca, ela só é difícil mesmo. E vai ser muito mais difícil se você não estuda o edital oficial, se você não tem as habilidades instaladas. Eu diria até que vai ser impossível, talvez, você realmente entender e evoluir. Tá certo? Então, com essa questão, eu queria falar da humildade. E com outra questão aqui, Enem 2020 digital, lembrando que as provas, né, do Enem digital também são, as questões, perdão, saem do mesmo banco, eu queria te mostrar a questão de número 37. E para essa questão 37, né, eu escolhi ela para falar sobre coragem. Por que que esse par, né, humildade e coragem é tão importante? Porque uma vez que tu tem a humildade de baixar a crista, de parar com esse negócio de é tudo interpretação, é tudo um caos. Uma vez que você se propõe a ser humilde dessa forma, aí para você continuar a caminhada, para você não paralisar, você precisa de coragem. Você tem que ter a coragem de olhar para a prova como ela é e de confiar na prova. A confiança é um ato de coragem, é um ato de ousadia. Quando a gente ousa confiar, se entregar, se propor ao novo, é muita coragem, né? A coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de enfrentá-lo. Então, é, exige muita coragem você olhar para o Enem, como eu estou te mostrando, ainda mais se você veio de não sei quantos anos de cursinho, ouvindo que a prova é interpretativa, que não tem conteúdo para estudar, ou então também está começando a ficar na moda agora esse papinho de a prova de linguagens não é só de interpretação. Olha só, deixa eu te dizer, não tem nada de interpretação. É uma prova que não é subjetiva. É uma prova que não depende do que tu acha, não depende da tua interpretação. É uma prova que tem um edital oficial, tem questões pré-testadas e só tem uma resposta certa, sempre, tá certo? Se a pessoa não entendeu isso, cabe a ela se propor a estudar da maneira correta, da maneira, pelo menos, como eu estou propondo aqui, que eu acredito seja a mais adequada. Então, olha essa questão, a questão de artes.
Por que que tem que ter coragem? Porque, cara, essa questão, olha só, vamos ler comigo aqui. Na obra Campo Relampejante, o artista Walter de Maria coloca hastes de ferro em espaços regulares, em um campo de 1.600 metros quadrados no Novo México. O trabalho faz parte do movimento artístico Land Art. Do que trata do quê? Olha a loucura dessa obra. Por que tem que ter coragem? Porque quando a pessoa começa a ter humildade de desbravar a prova e o edital oficial, que é o seu manual, quando ela encontra uma questão dessa, tem um sentimento dela que diz assim, cara, Felipe, não dá. Tudo bem, aquela de literatura ali eu até aceitei. Essa aqui, pelo amor de Deus, calma, coragem, encara. Simplesmente olha. Tu sacou que obra é essa ali? O cara botou um monte de haste de ferro no meio do mato, num campo aberto. Beleza? Um monte de haste de ferro. Como é que tu sabe, Felipe? Porque tá escrito. Tu acha que eu conheço? Tu acha que eu conheço quem é o Walter de Maria? Nunca ouvi falar. E aí, olha o nome da obra, Campo Relampejante, né? Então, o que que ele faz? Ele deve pegar, isso aqui deve ser uma região onde tem muita chuva, muito raio. Ele bota esse monte de haste de ferro e bota uma câmera fotográfica para tirar a foto quando cai o raio. E aí ele consegue fotografar os raios. E assim nós estamos vendo um campo com relâmpagos, um campo relampejante. É isso. Até porque essas hastes de ferro funcionam como para-raio. Como é que eu sei isso? Eu sei disso porque eu estudei o movimento artístico Land Art? Claro que não. Eu sei disso porque minha mãe sempre me falou que quando eu estivesse surfando, né, caminhando pela beira da praia, se começasse a fechar o tempo e começasse a ter cara de raio, eu tinha que ir correndo para casa. Porque num campo aberto, né, na beira da praia, uma pessoa em pé vira um para-raio. Perfeito? É isso. Entendeu? Então, cara, pensa comigo. Aí, vamos lá, Felipe, não é possível que isso aqui tenha a ver com a matriz de referência. Tudo tem a ver com a matriz de referência. A matriz de referência é a matriz. Dentro da área de número 4, que é a área de artes, uma das habilidades é conseguir reconhecer diferentes funções da arte. Eu pensei diretamente nessa habilidade. Também dá para usar a habilidade 13, analisar as diversas produções artísticas, como meio de explicar. Não é tanto a 13, porque aqui a gente não está olhando para a obra como forma de explicar cultura. A gente está simplesmente reconhecendo qual é a função daquela obra. Então, pensa comigo. Qual é? Reconheça a função dessa obra. Qual é a função disso aqui? O cara, no meio, pegou 1.600, não diz quantos, né? Pegou hastes de ferro, botou em espaços regulares, num campo, posicionou uma câmera e tirou foto de quando cai raio. Qual é a função disso? É registrar o raio. Sim ou não? E transformar isso numa obra de arte. Afinal de contas, pô, é muito bonito a foto de um raio, né? Dá uma olhada. Tenha um pouco de coragem de simplesmente olhar para a questão, para a obra. Eu sei que tua aprovação está em jogo, eu sei que tu está há bastante tempo sofrendo com essa prova, eu sei que o teu futuro está em jogo, eu sei do peso disso, eu trabalho com isso há bastante tempo, mas tenta, por um pouquinho, esquecer esse peso e tenha a coragem de olhar para uma obra de arte como ela é, uma experiência estética. É ou não é bonito uma foto de um raio? Bonito. Perfeito? Então, assim, qual é a função desse troço? Cara, a função é pegar um espaço, que é um campo no meio do mato, que não tinha função nenhuma, e ele faz com que aquilo tenha uma função artística. Reconheça a função da obra. É isso que a habilidade 12 quer de ti. Então, vamos lá. Qual é o gabarito? O trabalho faz parte desse movimento que trata do quê? Ocupação de um local vazio, que não tinha nenhuma função, era só um campo, e esse campo passa a existir como arte. Letra B de bola. A pior coisa que tu pode fazer para a tua preparação é achar que tu tem que estudar a land art. Nunca mais, nunca tinha caído land art, nunca mais vai cair land art, meu amigo, minha amiga. O que vai cair no próximo Enem é o que está previsto na matriz, reconhecer diferentes funções da arte. Eu já tive alguns alunos
que queriam marcar a letra D de dado, né? Agora, olha a letra D, divulgação de fenômenos científicos que dialogam com a estética da arte. Isso aqui, letra D de dado, isso é a pura interpretação. É a pessoa interpreta a partir da cabeça dela que isso aqui divulga fenômenos científicos. Primeiro, um raio não é um fenômeno científico, é um fenômeno natural. O fenômeno científico seria a explicação de um raio, entende? Por exemplo, a vida não é ciência, a biologia é ciência. Entende? A vida é natural. A biologia, que é a explicação, a descrição, o estudo da vida, aí é ciência. Então, isso aqui não é fenômeno científico, começa por isso, tá? Não tem nenhuma divulgação, ou seja, não está sendo feito nenhum movimento de distribuir informação. Aí tu tem que interpretar. Tu teria que arrancar desse texto de que, sendo uma obra, vai ser divulgado para as pessoas e pode ser estudado até no colégio. Mas daí tu tá indo além. Tu tá interpretando da tua cabeça a partir do que não está escrito aqui. O que que nós temos aqui? Um campo com hastes de ferro e uma máquina fotográfica tirando foto do raio. Ponto. Ocupação de um lugar vazio, que não tinha função, que passou a existir como arte. Inclusive, a palavra da habilidade casualmente apareceu no gabarito, não é sempre, tá? Então, assim, tem que ter coragem. Porque enquanto você está aí estudando vanguardas europeias, estudando a pintura romântica, estudando o Renascimento, tá caindo esse negócio. Eu tô rindo, mas é um pouco de nervoso, tá? Então, esse foi o vídeo. Eu tentei fazer o mais curto possível. Não sei quanto tempo ficou aí, não cheguei a controlar, mas eu acho que eu consegui ficar em menos de 15 minutos. E tentei te mostrar a importância da humildade e da coragem. Humildade para admitir que você nunca olhou para a prova dessa forma como eu estou te mostrando, ou não de maneira tão direto ao ponto nas habilidades, tá? E coragem para encarar esse mundo novo que eu estou te apresentando aqui, tá certo? Então, espero que você fique comigo, que você explore ainda mais as aulas do meu canal. Forte abraço, tamo junto e rumo aos teus 700 pontos ou mais na prova de linguagens.